Você deve estar pensando na mesma roupa, o mesmo banco? Sim, porque a gente prometeu e vai continuar a conversa com a professora Bernadette. No programa passado a gente falou sobre contrato de namoro, e aí surpreendeu o amado ou amada no Dia dos Namorados com um contrato de namoro. Hoje a gente vai falar de um tema muito sério, muito importante, que é sobre a adoção. Novamente estamos com a professora Bernadette Santos, especialista na área de Direito, Família e Sucessão, ou sucessões, melhor dizendo, que vai falar conosco hoje sobre adoção. É uma temática, professora, que a gente poderia brincar no meio acadêmico, que é um tema desse tamanho e a gente precisa delimitar o tema, senão a gente poderia ficar horas e horas falando sobre. Exato. Mas É. como eu gosto muito da senhora, eu vou começar com uma pergunta bem fácil. Por que que no Brasil existem mais crianças, aliás, mais pessoas interessadas em adotar do que crianças e jovens a serem adotados, mas esse número não fecha? Muitas crianças vão ficando mais velhas, vão adquirindo mais idade e fica cada vez mais difícil a adoção. É fácil essa pergunta ou não, prof? Não, é fácil, é tranquilo. Eu hoje fiz essa pergunta para meus alunos, né? Eu estava trabalhando com eles a adoção e estava mostrando os dados estatísticos de 2020, do ano passado. E, na verdade, é exatamente isso que tu falas. Aqui eu tenho, até está aqui comigo, ó. Nós tínhamos em maio de 2020 disponíveis para adoção 5.073 crianças pelo Cadastro Nacional e crianças em processo de adoção 2.726 e pretendentes 36.433. E eu fiz exatamente essa pergunta, gente, como é que essa conta não fecha, né? Por que ela não fecha? Quer dizer, se eu tenho tantos pretendentes, né, e um número infinitamente menor, né, de crianças a serem adotadas, como é que elas não são adotadas? Aí entra a questão da preferência, né? Na verdade, são dois motivos. Nós temos alguns entraves burocráticos em relação a isso também, mas o principal motivo são os pretendentes, né? Porque quando eles se inscrevem no cadastro nacional, eles vão expor a sua preferência, né? E 83% nos dados desses de 2020 colocaram como preferência menores de 10 anos. Aí, se tu vais olhar mais essa questão, dentro desses 83, um grande número vai colocar recém-nascidos, na verdade, até 2, 3, 4 anos. Crianças saudáveis, né, que não querem adotar irmãos, que também a lei dá, né, a preferência para quem adota os irmãos. Então, são essas características que as pessoas, os adotantes colocam, é que fazem com que a conta não feche, né? Além dos entraves também, porque a gente tem muitas crianças que elas estão disponíveis para adoção, mas há necessidade de uma destituição do poder familiar, porque os pais não estão de acordo, né? Ou não são encontrados, quer dizer, tem entraves burocráticos também, né? Que vai prejudicar. Mas o principal motivo é realmente a escolha das características da criança. E assim, Quintana, a gente num primeiro momento meio que se choca, poxa, mas será que não é discriminatório isso e tal? Mas não tem como ser diferente, né? Eu lembro que há vários anos atrás, foi no Rio de Janeiro isso, um juiz, ele tentou, ainda antes da criação do cadastro, ele tentou colocar, assim, tirar todas as possibilidades de se fazer escolha para o tipo de crianças. E naquela vara esvaziou o número de pretendentes. Não tem como tu fazer isso, porque o objetivo é dar um lar a quem não tem. E aí tu tem que preservar o melhor interesse dessa criança. Como é que tu vai entregar ela num lar que não fez essa escolha? Né? Quer dizer, por mais doloroso que seja, é o que acontece. E a grande consequência disso é que nós vamos ter um número muito grande de adolescentes que não são adotados e às vezes chegam à fase adulta ainda abrigados, né? E aí vai ter mais um problema, porque eles terão que sair desse abrigo e seguir a sua vida, né, as suas próprias custas, né, sem que tenham sido acolhidos por uma família. É justamente a minha próxima pergunta, professora. Qual é o destino dessas crianças que vão se tornando adolescentes, depois
ingresso à vida adulta que não são adotadas, e qual é o procedimento burocrático e por que demora tanto, assim, para as pessoas entenderem. Às vezes elas têm ideia, a gente poderia adotar, assiste o programa Questão de Ordem sobre Adoção, vamos adotar. Para elas entenderem como que funcionam esses trâmites, e depois a gente vai entrar como que está funcionando na pandemia, mas como que funcionaria no normal, sem esse momento que estamos vivendo agora. Tá. Bem, então, só para fechar a questão dos que não são adotados ou são devolvidos, porque essa também é uma triste realidade, né? A gente tem situações em que a adoção não dá certo, né? Então, fez o estágio de convivência, não deu certo, acaba retornando ao abrigo. Nesse caso, quando eles chegam à idade adulta, a lei não prevê uma situação protetiva em relação a eles. Mas existem alguns projetos, né, para se colocar, por exemplo, em residências coletivas, né, de encaminhar para empregos, para estudo também, mas seriam assim amparos dados por associações, por pessoas, né, que fazem projetos nesse sentido, porque a legislação ela não trabalha com isso, né? Ela trabalha com a ideia de que a adoção é uma família substituta para crianças e adolescentes. Não que se não possa adotar maior de idade, é possível, mas essa proteção da lei em relação à vulnerabilidade, né, da criança e do adolescente. Então, é uma lacuna, não se tem uma situação certa. O que vai acontecer é isso: eles chegam na idade adulta, não foram adotados, eles têm que sair do abrigo, né? Porque ali está destinado a aquelas crianças e adolescentes que ainda poderão ser adotados. E com relação ao trâmite, o que nós vamos ter na legislação? O Cadastro Nacional de Adotantes, né? Então, hoje, se uma pessoa quer adotar, a primeira coisa que ela terá que fazer é buscar se habilitar nesse cadastro. Esse cadastro, ele é controlado, inclusive, pelo Conselho Nacional da Justiça, é um cadastro nacional. Então, ali vai ser feito até um estudo social sobre esses pretendentes. Hoje se busca que eles participem de cursos, enfim, de realmente um processo de habilitação para eles poderem adotar. E aí, no momento que chega a vez deles, né, pode demorar anos, isso dependendo do que eles colocam de preferência a essas crianças, eles vão receber uma guarda, né, uma guarda provisória, e vai ser feito um estágio de convivência, né, um período, então, de convivência dessa criança com a família. E durante esse estágio, vão ser feitos estudos, eles vão receber visitas, assistente social e tal, psicólogos, às vezes, também, até que o juiz, né, se convencendo de que está tudo ok, ele defere a adoção daí de forma definitiva. Pode acontecer de ter um processo de destituição do poder familiar dos pais biológicos. E esse processo, normalmente, ele vai correr paralelo. Ele suspende a adoção, porque um dos requisitos para adoção é ou a autorização dos pais biológicos ou a destituição desse poder familiar, né, em casos graves. Né, uma situação que muitas pessoas pensam, numa situação de miserabilidade, né, sempre será colocada a adoção. Não. Tanto que, se nós olharmos esses dados estatísticos, tem muito mais criança abrigada, né, do que crianças que estão ainda inseridas na família, mas estão temporariamente nos abrigos, do que crianças disponíveis à adoção, né? Porque a ideia há uma sequência, assim, vamos dizer, hierárquica em termos de família. Primeiro tem que se tentar preservar a criança na família biológica, né? Então, o Estado teria que dar condições para que isso acontecesse. Então, por exemplo, uma situação de miserabilidade, de repente ela pode ficar temporariamente abrigada, mas sempre se tentar reinserir, né? Depois teríamos a família extensa. O que seria a família extensa? Os parentes daí, né? Então, por exemplo, a avó, uma tia, né? Uma irmã mais velha, de ela ficar com essa criança sob guarda, ou se é uma criança órfã, sob tutela daí, mas preferencialmente manter nessa família biológica, mesmo que extensa.
Inclusive, teve um caso bastante falado, a questão de um mês atrás, se não me engano, foi em Minas Gerais, onde o casal já está com o estágio de convivência, com a criança está consigo, com o casal, e a avó materna está pleiteando. E ela teve, inclusive, ganho de causa em primeira instância e em segunda instância também. Só que a criança já estabeleceu um vínculo com essa família adotiva. Então, agora, houve um recurso para o STJ, inclusive o IBDFAN está atuando também, né, no processo, para que se preserve o vínculo socioafetivo. Mas aí entra uma outra questão, né, que é o vínculo. Quer dizer, quando se estabelece esse vínculo, isso vai ter uma preferência sobre qualquer outra situação, né? E aí, retornando lá aquela questão de preferências que eu estava falando, então, a primeira, o próprio casal, né, os pais, depois a família extensa, né, preferencialmente, e se não for possível, aí sim a adoção por terceiros, a família substituta na forma de adoção. E lá na adoção, a gente também vai ter uma preferência. Por exemplo, manter a criança no meio cultural, né? Vamos supor, crianças indígenas, tentar preservar dentro, né, da cultura indígena. Se isso não é possível, então, aí sim vai para outras pessoas. Território nacional, né? E, em último caso, a chamada adoção internacional, que é, assim, extremamente discriminada, vamos dizer assim, para se preservar que a criança fique no Brasil, né? Que ela não saia do Brasil. Então, normalmente, a adoção internacional é mais voltada, ela vai acontecer muito mais em relação àquelas crianças que são rejeitadas, ou por doença, né, ou por problemas comportamentais, né, ou adolescentes. Então, normalmente são esses que acabam sendo adotados por estrangeiros. Eu peguei um relatório aqui para. Desculpa, professor. Não pode falar. Não, eu peguei um relatório aqui que eu acredito que dentro desses números que a senhora apresentou, em relação a essas preferências, né? Que quem entra na fila de adoção, 35% aceitam filhos com alguma doença, 5% apenas aceitam filhos com sorologia positiva para HIV, 6% aceitam filhos com deficiências físicas e 3% aceitam filhos com deficiências cognitivas. Ou seja, é uma porcentagem pequena e realmente vai restringindo cada vez mais esse processo de adoção. E eu justamente ia lhe perguntar isso, professor, qual é o principal desafio para essa equação? Não adianta a gente também falar entre o mundo ideal, porque a gente também tem que trabalhar dentro da realidade. Mas entre essa longa fila de espera para adoção e a burocracia, o que a gente poderia solucionar primeiro? Seria o trânsito da questão jurídica ou uma política em relação a essas crianças que acabam não sendo adotadas e, como a senhora colocou, após o período atingir a maioridade, acabam tendo que deixar o abrigo e, se não tiver tido uma educação, uma preparação para essa saída, acabam indo, infelizmente, para albergues ou até mesmo para a rua. Assim, ó, a gente sabe que a questão legal, se a gente olha a lei, por exemplo, a gente percebe na preocupação do legislador, porque hoje nós tivemos uma alteração na lei da adoção, que era o estatuto, na verdade, se não me engano, foi em 2010, dando inclusive prazos para os juízes para que a criança não ficasse dentro do abrigo, né? Então, para tentar agilizar os processos de adoção. Então, nós temos uma vara especializada, que é a Vara de Infância e Juventude, uma equipe multidisciplinar que trabalha lá. Quer dizer, aparentemente, né, o Estado tem a intenção mesmo de facilitar, de tirar esses entraves burocráticos. Mas, por outro lado, a gente tem essa questão da preferência que é quase insuperável isso. Quer dizer, o que se pode fazer? Conscientizar a população, mostrar, né? Porque a adoção, Quintana, eu acho assim, ó, que é uma responsabilidade, talvez seja o mais importante ato jurídico que uma pessoa venha fazer, né? Adotar um filho vai muito além, né, do que adotar um animal, e se lá para adoção de animais já há essa preocupação da responsabilidade, que dirá um filho, né?
Então, eu sempre conto para os alunos algumas situações que eu vivenciei, né, de adoções que iniciavam, assim, aparentemente, com tudo para dar certo, e que na primeira dificuldade, né, já havia até a intenção de devolver, né? E, por outro lado, algumas adoções, como eu tive um caso, eu até relatei numa coluna que eu escrevi no Diário, que foi um fato real, em que houve até um parecer contrário do Ministério Público em relação à adoção, pela grande diferença de idade, né? O Ministério Público entendia que na adolescência os adotantes já teriam uma idade muito avançada. Foi uma criança que acabou tendo sérios problemas de saúde, né? Ficou totalmente incapacitada, e hoje é um adulto, assim, com várias necessidades especiais, e esses pais ainda lhe apoiam e jamais pensaram em devolver. Então, é uma situação quase que imprevisível para dizer vai dar certo ou não vai dar. O que precisa é de uma conscientização quanto à responsabilidade. E uma outra questão, gente, também seria dar uma visibilidade a essas crianças e adolescentes. Eu não sei se chegaste a acompanhar, mas há um ano atrás, um ano, 2 anos, eu acho que foi antes da pandemia, acho que faz 2 anos já, houve até uma crítica muito contundente sobre um desfile de adolescentes, lembra disso? Houve assim, a rede social explodiu, que é um absurdo expor aqueles adolescentes, né, num desfile, mas na verdade a intenção era exatamente essa exposição, mostrar, né, que olha, tem gente, não é só o bebê, né, não é só a criança, tem gente aqui que precisa também ser adotado, que quer ser adotado. Né? Então, são iniciativas assim que a gente tem que entender, né? De dar essa visibilidade e de divulgar essa possibilidade também da chamada adoção tardia, que é a adoção, então, dessas pessoas, né, já mais velhas ou adolescentes, ou até adultos, né? Até adultos. Hoje a gente tem até algumas ideias da adoção de idosos, né, de se adotar um idoso, claro, com uma outra conotação, não é estabelecer uma relação de filiação, mas uma relação de proteção, né, de inserir também dentro de uma família. Né? Em relação. E Perdão, por favor, siga. não ainda, lembrei agora que hoje também a gente tem os projetos de apadrinhamento, né? De padrinhos afetivos, onde casais e pessoas podem escolher ir até os abrigos e se tornar padrinhos, entre aspas, de alguma criança. Né? Então, por exemplo, levar no final de semana para casa, né? Estabelecer esse vínculo, porque assim, é inegável que todas essas crianças abrigadas, o maior sonho delas é ter uma família, é conviver numa família. Agora, por outro lado, a gente também tem que ter um certo cuidado com isso, porque tu pode criar muito fortemente uma expectativa de adoção, né, dessa criança em relação a esse padrinho afetivo. Então, tudo é algo assim muito cuidadoso, que a gente tem que cuidar muito no trato dessas questões, porque tu está envolvendo sentimentos, emoções, né, de crianças, né? Eu ia até perguntar, e eu até acabei lhe interrompendo, peço desculpas, professor, justamente sobre políticas, e a senhora até cita essa da questão do apadrinhamento, políticas justamente para esses jovens, esses menores que, ao atingir a maioridade, acabam não sendo adotados, que são seres humanos. A gente realmente precisaria dessa divulgação maior, porque tente se colocar no lugar de uma pessoa que passa por um processo, às vezes, de uma violência na infância, a gente não sabe qual é o histórico que essa criança, esse adolescente carrega. A gente acompanhou casos recentemente também, professor, de violência a essas crianças em abrigos, né? Inclusive violência Sim, sexual, né? Então, sim. é uma situação, e aí depois, dependendo da consequência, as pessoas se perguntam o que se fez de errado, mas, bom, tem uma série de situações como sociedade que a gente às vezes acaba não refletindo, mas eu acredito, a pergunta que eu ia fazer é justamente sobre políticas públicas para esse contexto, para situações dessas pessoas que não são adotadas. A gente tem toda uma rede protetiva hoje formada, né? Olha, Quintana, eu sempre falo para os alunos que, com toda a vivência que eu tenho, assim, eu estou com
Eu me formei em 83 e eu sou professora desde 77. Então, eu assisti muitas transformações, né, no nosso país. Eu assisti desde a elaboração da Constituição. Então, quando a gente pensa um pouco no passado, a gente vê que avançou muito nesse sentido, né? Antigamente, antes da nossa Constituição Federal, nós tínhamos, por exemplo, o processo de adoção poderia ser por uma escritura pública, né? Nós tivemos um caso no escritório que eu considero assim talvez o mais especial que a gente tenha trabalhado, que foi uma situação de uma moça que adulta, ela descobriu que os pais biológicos com quem ela conviveu a vida toda, no momento que ela foi tirar uma certidão de nascimento atualizada, ela descobriu que os pais tinham dado ela a adoção a uma senhora, quando ela tinha em torno de 8 anos de idade, por escritura pública. Uma adoção fraudulenta, absolutamente fraudulenta. Qual era o objetivo? Era uma senhora que era servidora pública, ao falecer, ela iria deixar alguma pensão, e eles negociaram isso. Quer dizer, tu podia ir no cartório e fazer uma adoção sem interferência do Estado. E pesquisando, no caso dela, nós fizemos a anulação dessa adoção, daí eu percebi que naquela época era comum até militares, muitos casos de militares que adotavam por escritura pública com o objetivo de fraude à Previdência. Então, por exemplo, adotavam a sobrinha, a filha, colocavam como filha a sobrinha, e aí esse militar depois deixava aquela pensão previdenciária lá, vitalícia, né, para essa sobrinha, porque formalmente era filho. Então, no momento em que nós temos uma Constituição nova, um estatuto novo, que determina que todos os processos de adoção devem passar pelo judiciário, e se cria toda uma estrutura para isso, uma vara especializada, conselhos tutelares, né? Então, conselhos também de direito de criança e adolescente, quer dizer, a participação não só do judiciário, do Estado, mas também da própria sociedade e da família. Então, essa rede protetiva, pelo menos teoricamente, ela poderia facilitar, né, melhorar toda essa situação, e, na verdade, melhorou, pelo menos as convenções internacionais com relação às adoções internacionais, venda de crianças, né? Santa Maria, há anos atrás, teve uma situação assim, né, de uma descoberta de uma quadrilha, né, formada que faziam essas interferências em relação à adoção para estrangeiros, onde eram vendidas as crianças. Quer dizer, não que isso deixou de acontecer, mas fica mais difícil de acontecer. O que precisa realmente é de um envolvimento, né? Eu lembro de um colega falando sobre adoção, que ele disse: olha, eu queria pesquisar alguma coisa de adoção e coloquei no Google lá a palavra adoção e não consegui achar nada de adoção, porque só vinha adoção de animais. E aí, né, meu Deus, né, sem querer desfazer da proteção dos animais, mas se nós chegássemos ao mesmo nível, né, de preocupação que se tem hoje na adoção de pessoas humanas com a adoção de animais, eu acho que já seria um grande avanço também, né, Kitana? Porque a rede protetiva de animais me parece que está sendo maior até do que de crianças atualmente. Não, inclusive, como jornalista, a gente sempre recebe a orientação de não se posicionar ou de procurar não opinar tanto durante uma entrevista para não condicioná-la, ou então porque o interessante de fato é o entrevistado. Mas eu confesso para a senhora professora que materiais, reportagens que geralmente mostram a situação desses jovens que não foram adotados e que nutrem a expectativa por uma família, eu não teve nenhuma vez que eu não me emociono. E até prefiro não ficar falando muito nisso, pensando nas reportagens, porque não tem como não se sensibilizar vendo o sonho deles é ter uma família. Eles só falam nisso, né? Eles só falam nisso. Eu lembro de uma história de um colega, não sei nem se ele vai lembrar, se chegar a me ouvir agora, mas eu ouvi ele falando isso e nunca esqueci.
ele fazia um trabalho voluntário num abrigo e tinha um menino que era encantado por ele, assim, ele queria muito, né, que ele o adotasse. Só que ele não tinha essa intenção, não estava lá para isso, era um trabalho voluntário mesmo. E ele era calvo, e aí um dia diz que ele chegou no abrigo e o menino tinha raspado a cabeça, exatamente na mesma situação dele. E aí, mas por que fez isso? Não, eu quero ficar igualzinho o senhor, de repente o senhor me leva para casa. Então, assim, imagina, né, a vontade mesmo dessas crianças, né? Para eles, a família é um sonho, né? É algo assim como que é a meta, da esperança deles, né? No entanto, às vezes a adoção pode não dar certo, porque a própria criança ela já vai entrar nessa família com uma série de problemas. Então, tem que ter essa preparação. A Santa Maria me parece que é uma cidade até privilegiada. A gente tem um grupo bem bom em relação a esse apoio, né, de pessoas que já adotaram, de pretendentes à adoção, né? Então eles se organizam, né, e se movimentam nesse sentido de conscientizar e também dar o apoio no momento da adoção. Eu nunca me esqueço a frase de um casal que adotou duas crianças. E uma vez eu perguntei, justamente após uma reportagem como essa, eu quis saber informações no sentido emocional, no sentido de como que funcionava essa experiência, né? E ele me disse duas frases que eu nunca me esqueci. A primeira delas foi, uma vez eles estavam passeando na rua e as duas crianças eram dois irmãos, o maior tinha uns 4 anos e o menor uns 2. E eles olharam um container de lixo e queriam entrar no container e o pai perguntou, mas por que vocês querem entrar lá? Porque muito pouco tempo atrás eles com a família de origem faziam isso. É ali que eles Uhum. recolhiam alimento, ou plástico, ou papelão, e ele não conseguiu contar essa história sem se emocionar bastante, assim, para ver a realidade, dizer, o histórico que essa criança carrega e o quanto a pessoa que adota precisa se preparar psicologicamente. E aí veio o segundo conselho dele, onde ele diz que a adoção ela não pode ser feita exclusivamente pelo altruísmo ou não deveria ser a razão principal, porque ao assumir uma criança ou um adolescente, você está se tornando o responsável por ela, o educador dela. Então muitas vezes você vai, assim como um filho se coloca de castigo, se dá uma bronca. Claro que vai ter todo um contexto de preparação psicológica para essa habilidade até com as reações. Mas que você tem que adotar aquela criança, aquele jovem, com toda a concepção da palavra, ou seja, transformar de fato numa adoção por inteiro, e não só pensar num papel de acolhimento ou num papel emocional, porque ali na frente tu vai ter consequências onde essa primeira ajuda pode se tornar um problema. Então, eu nunca tinha refletido sobre isso. Então, envolve uma É. preparação psicológica bastante grande também, né, professora? E outra coisa também que eu acho assim, bem interessante, até eu li há pouco sobre isso. Tem um projeto de lei que eu vou te confessar, eu não sei se ele está aprovado, acho que ele foi aprovado do Valdeci, no Rio Grande do Sul, da possibilidade do filho a ser adotado, que ainda está sob a guarda provisória, já passar a usar o sobrenome da família como um nome somente para uso, não oficialmente, né? Não na documentação. Mas, por outro lado, eu li alguma questão assim que é um pouco contrário, ou pelo menos traz um outro contexto em relação a isso, que é a situação de que a criança a ser adotada, ela não pode ser trabalhada ou vista como uma tela em branco, como se a vida dela começasse dali para frente. Né? Eu também nunca tinha refletido sobre isso e tem muito sentido, né? Porque ela tem toda uma história de vida e essa história de vida, assim como tem algumas coisas de repente traumáticas que ela queira esquecer, tem coisas que precisam ser preservadas. Né? Às vezes ela tem uma situação de perda, de orfandade, mas ela tem lembranças boas, né, desses pais. Então, como é que tu vai apagar isso? Né? Antigamente a gente tinha uma ideia de até de não contar para a criança que ela era adotada. Hoje a própria lei dá esse direito. Todos têm o direito de saber a sua identidade, né? De saber a sua história de vida, de ter, porque na verdade não se sabe até que ponto, né, nós temos na nossa personalidade essa influência dos nossos ancestrais. Então, como é que tu vai negar isso? Mas essa ideia, inclusive nesse artigo que eu li de uma psicóloga,
ela falava até de que, dependendo da idade da criança, que não se deveria trocar nem o prenome, né? Ou, por exemplo, eu adoto a criança, eu quero que ela tenha um nome Rafaela, vamos dizer, e ela vem com o nome de Maria, então eu inserir o Rafael, mas não negar aquele nome anterior, entendeu? E antigamente era praticamente uma regra, era como se tentasse apagar aquele passado. Então, é uma visão diferente mesmo da adoção. É uma pessoa que está ali e ela já chega com uma história de vida que tem que ser respeitada, né? Não só pelos efeitos que vão produzir, mas tem memórias que ela vai querer preservar, que é interessante preservar, né? Principalmente, eu lembro muito disso quando são as crianças que são adotadas porque perderam os pais, não por alguma situação traumática que tenha vivido, mas porque perderam. Então, essas mais ainda, né? A ideia de manter, de respeitar essa vida que ela já chega, né? Até nós já com essa história. Professora, antes de entrar na questão de alguns exemplos, até que a gente comentava antes da gravação, e algumas regras em relação à diferença de idade, para a gente enfatizar para as pessoas entenderem, né? Na pandemia, algumas situações, infelizmente, se tornaram ainda mais burocráticas, mas por uma questão de saúde pública. Eu até lia antes da gravação que, em alguns casos, como o Distrito Federal, os números de 2020 até foram positivos, mas num contexto geral no país, houve um decréscimo de adoção, porque há uma dificuldade do acompanhamento dos assistentes sociais, dos psicólogos, e até mesmo essa fase de transição, porque a criança passa por um período, a senhora explicou recentemente, de adaptação para depois se efetivar a adoção. Como é que está funcionando Exato. isso durante a pandemia, professor? A gente percebe e tem sido revelado esses dados de uma diminuição como regra geral, mas na verdade isso tem tudo a ver com a questão do isolamento, né? Hoje, por exemplo, até nos nossos processos de guarda, discussões, né, que precisa do estudo social, também está havendo uma demora muito grande, exatamente em razão da necessidade desse contato pessoal da assistente social, do estudo social, né, do psicólogo e do estágio de convivência, quer dizer, aquelas crianças que ainda não tinham ido para o estágio de convivência, em função da pandemia, não puderam ser colocadas. Então, houve realmente esse, essa suspensão, vamos dizer assim, na questão da adoção. Pelo menos os dados estatísticos estão revelando. Eu não sabia que o Distrito Federal tinha sido uma exceção, mas deve ter algum motivo específico em relação a lá, porque a regra geral foi isso realmente. Houve uma certa regressão no número de adoção, porque há uma necessidade, né, do processo de que que exista essa proximidade pessoal. Imagina tu fazer um estágio de convivência, por exemplo, de uma forma virtual, né? Já é difícil nós trabalharmos com uma situação de convivência parental lá, onde é o pai ou a mãe que não estão morando com a criança através do meio virtual, com a criança a ser adotada, é mais difícil ainda, né? Talvez nem tivesse sentido em fazer isso, porque o que se verifica no estágio de convivência é exatamente levar a criança para dentro da família, né? Que ela esteja naquele ambiente para ver a adaptação dela ali. Então, com certeza, a pandemia tem sido um entrave mesmo para se fazer esse processo. Eu acho que aquele case que eles buscam, foi até a reportagem, professora, está no site G1, é do Dia Nacional da Adoção, dia 25 de maio, que ela traz justamente que a Vara de Infância e Juventude do Distrito Federal registrou 200 novos casos em 2020 e que a média é 120, 130 nos anos anteriores. Mas, de fato, é uma exceção que, se a gente for analisando aqui as notícias sobre adoção e pandemia, a média nos outros lugares é uma redução de 26%. A média Pois nacional é uma redução. de repente pode ter se dado também o inverso do que a gente está falando. Vamos supor que tivesse sido programado alguns estágios de convivência, talvez tenham se acelerado até e mantido por mais tempo em função da própria pandemia, e acabou se efetivando, então, essa adoção. Depende mesmo da forma como eles trataram isso nas varas especializadas lá, né? Professor, acho que é muito importante para quem está assistindo, a gente falou sobre a questão burocrática, mas existem algumas regras, inclusive a diferenciação da idade.
E aí Isso. e tem um porquê disso. Então, qual é a diferença de idade que se pode adotar? Por exemplo, um jovem de 25 anos, um jovem adulto, não vai poder adotar um adolescente. Como é que funciona e o porquê desse critério para as pessoas entenderem? Porque daqui a pouco alguém se sensibiliza com a reportagem, com a reportagem não, com o programa Questão de Ordem, e diz, então eu vou tentar, me interessei, mas existem alguns critérios e eles são, até de certa forma, bem interessantes de assimilar, de compreender. Uhum. Assim, ó, a adoção, ela tem todo um caminho histórico. Na verdade, a adoção, ela inicia, até junto com a própria família, com o objetivo de dar filhos a quem não tinha. Só que isso se reverte, especialmente no início do século XX, quando se começou a dar esse olhar assistencial a crianças, a proteção, né? Então, a finalidade da adoção passou a ser dar uma família substituta a quem não tem. É uma função social. Então, o vínculo que se estabelece é o mais forte de todos, é um vínculo de filiação. Né? Essa pessoa, ela, no momento que eu adoto alguém, ela vai ter direito sucessório, ela vai ter, né, todos os efeitos relacionados a qualquer filho, de qualquer origem, se dá na adoção. Então, em virtude disso, tem requisitos efetivamente previstos na lei. Por exemplo, no Brasil, uma pessoa com mais de 18 anos já pode adotar, mas ela tem que ter uma diferença de idade de 16 anos em relação a essa criança. Então, por exemplo, quem tem 18 só poderia adotar uma criança de até 2 anos. Por que essa diferença de idade? Porque o vínculo que está se estabelecendo ali é exatamente de filiação. Tem que ser de filiação, não pode ser outro interesse. Porque aí, Quintana, existe também um outro fator histórico, vamos dizer assim. Antigamente, quando a adoção podia ser feita por escritura pública, nós tínhamos adoções fraudulentas até para casais homoafetivos. Então, por exemplo, como não havia, nem se pensava na possibilidade de um casamento, de um casal homoafetivo, era uma forma de dar direito hereditário ao companheiro, entende? Então, fazia uma adoção por instrumento público e ele passava a ser filho, né? Poderia ter o benefício previdenciário, o direito hereditário, etc. Então, no momento em que se traz o foco, não, o que vai se estabelecer aqui é um vínculo de filiação, tem algumas regras. Uma outra regra é que um avô, uma avó, não pode adotar um neto, né? Que antigamente era até comum acontecer. Né? Hoje não pode, a lei proíbe. E um irmão não pode adotar outro irmão. Só que aí também tem uma outra situação. Existe o que a gente chama de filiação socioafetiva, né? O Quintana sabe bem disso. Hoje, direito de família, a gente fala muito, né? Que é essa posse de estado de filho, que nós chamávamos de filho de criação. Então, essa filiação socioafetiva, ela pode até afastar esses requisitos. Né? Nós já tivemos decisões nesse sentido. Por exemplo, aquele avô e aquela avó que criaram o neto como filho, né? Criaram mesmo. Né? Por exemplo, a filha deu à luz, faleceu no parto, essa criança nunca conheceu a mãe e sempre chamou os avós como pai e mãe. Quer dizer, tu tem ali um vínculo de filiação fática. Esses avós podem adotar, nós já tivemos decisões nesse sentido, considerando que já existe o vínculo. Quer dizer, não é uma questão, como, porque a lei proíbe, essa situação da socioafetividade vai se sobrepor a isso. E em relação a irmãos também, em relação a irmãos também. Eu conheci uma situação, foi em Florianópolis, uma palestra que eu dei lá, e no fim da palestra, uma das pessoas que estava assistindo veio me contar a história dela. O pai dela teve um filho fora do casamento. A criança nasceu e o pai não queria nem registrar. Teve uma ação de investigação de paternidade e ele foi reconhecido como pai e a mãe dessa criança veio a falecer. Então, em primeiro lugar, né, quem deveria pegar essa criança era o pai dela, né, que era o pai dessa pessoa que me consultava ali.
E como ele não queria, ela assumiu a criança. Ela, a irmã, pegou a criança, recém-nascida. Só que ela engravidou, em seguida ela engravidou. E aí ela deu à luz e criou os dois juntos. Inclusive, muita gente achava que eram gêmeos, né? Pela diferença de meses de idade e a semelhança física. Né? Então, ela queria adotar, e a lei proíbe. Mas naquela situação prática, existia inquestionavelmente um vínculo socioafetivo. Ela me mostrou as filmagens, ela filmou as crianças estavam sendo criadas como irmãos gêmeos. Né? No entanto, uma era a tia dela, né? Até. Então, ali é um caso assim, bem típico, né, de que a lei pode ser, esses requisitos, dependendo da situação, pode ser desconsiderado. E eu também vi uma jurisprudência onde não havia diferença de idade suficiente, não chegava a 16 anos, mas era um vínculo também já estabelecido. E aí o juiz justifica na sentença, né, que considerando o vínculo, ele deferia a adoção. Professora, em relação a um caso específico que a gente conversava no anterior do programa, até para as pessoas entenderem, até essa relação socioafetiva, ela até pode ser sugerida como um case. Qual é a ordem estabelecida em caso de falecimento dos pais? Porque muitas vezes não se tem família, né? Os pais não têm irmãos, ou tem uma família muito distante, depende muito da realidade, não há nem contato, não há vínculo entre essa família. E essa criança, no primeiro momento, ficaria com quem? Ela poderia ficar com o vizinho, ela poderia ficar com um conhecido, ou ela seria recolhida pelo Estado para um abrigo? Por que eu lhe pergunto isso? Recentemente teve uma situação onde uma criança ainda amamentando, né? Ou melhor, a criança ainda na fase de amamentação, perdeu os pais e uma pessoa me perguntou se ela ela queria adotar para amamentar essa criança justamente nesse período. Ela se sensibilizou e ela tomou conhecimento que a criança ficou na casa de uma vizinha, mas que não existia um vínculo familiar com aquela vizinhança, mas é porque não havia nenhuma outra opção. E aí me chamou a atenção que vários outros casos assim podem ocorrer, mas de uma forma não registrada, não legal, onde alguém acaba acolhendo uma criança ou menor e tempos depois passa a querer registrar. Como é que o Estado procede nessas situações? Porque pode ser considerado também uma tentativa de furar a fila de quem gostaria de adotar uma criança nessas condições, mas também existe a questão do outro lado de alguém querendo de fato ajudar a acolher uma criança e depois, dependendo da relação entre criança e quem está acolhendo ela, pode existir o ânimo de querer adotar também. É aquilo que eu falei antes, a gente tem uma ordem preferencial definida na lei. Quer dizer, se perdeu pai e mãe, ela preferencialmente ela teria que ficar na família extensa. Então teria que se buscar algum parente, ou uma tia, ou avô, ou avó, né? Agora, saindo disso aí, iria para adoção. Ela seria uma criança que entraria na lista, né, de possíveis para possíveis pretendentes, e a gente tem que se dar conta do seguinte também: quem está nesse cadastro, ele tem um acompanhamento, ele tem o direito de acompanhar os processos de adoção. Então, ele pode, por exemplo, vir a descobrir depois que furaram a fila, né? Deram a criança para adoção quando seria a sua própria vez. Então, envolve interesse de outras pessoas também. Agora, numa situação em que se existe um vínculo, vamos supor que essa vizinha, que até quer amamentar, já convivesse com essa família, né? Já tivesse estabelecido um vínculo com essa criança, algum certo vínculo, talvez isso pesasse na decisão do juiz. Agora, seria uma decisão bem difícil de um juiz tomar, porque ele iria contrariar a ordem da própria lei. No entanto, se essa criança permanecer, vamos supor, aos cuidados dessa pessoa, e isso se prolongar no tempo, e aí eu me arrisco a dizer assim, ó, entre 2 anos, 3 anos, quando a criança começa já a estabelecer esse vínculo e identificar as pessoas, né? Nesse momento, eu acho que nenhum juiz mais tira, entendeu? Quer dizer, tu pode ter uma situação até, que a gente sabe que é usual, né? Às vezes, a mãe dá a luz e entrega para um casal, e não se regulariza em nada isso.
né? Então, tu está furando a fila, né? Na verdade, tu está praticamente fraudando a lei. Mas se o vínculo fecha, se já existe consolidado esse vínculo, o juiz ele tem que agir de acordo com um princípio que é o do melhor interesse da criança ou adolescente, que é um princípio constitucional. Então, se a família, se essa criança já está inserida, ela já está adaptada, não tem como tirar mais. Que é esse caso que eu comentava que nós temos em Minas, né? Que essa avó pleiteia, mas o casal, se não me engano, já está uns 2 anos com a criança, com todos os vínculos estabelecidos, né? Então, se está lutando para manter. Inclusive, teve uma decisão liminar para que se entregasse e o STJ determinou que permanecesse enquanto se discutisse. Quanto mais tempo permanecer, mais difícil vai ser de reverter a situação, né? Porque aí entra o que eu falei lá já várias vezes, estou falando aqui, o vínculo socioafetivo vai se sobrepor, ele acaba se sobrepondo, né? E até para as pessoas entenderem, eu ressalto toda essa explicação, a referência que a professora tem, e a gente, justamente, eu pedi para essa ordem, professor, justamente para bater nessa tecla as pessoas entenderem, e quem faz essa questão do fura-fila, mesmo que não seja intencional, quando o juiz não retira mais no processo, depois de se adotar esse vínculo, não é para privilegiar quem fez isso, mas sim para não criar um novo trauma na criança, não criar um novo problema na vida desse menor. Professora, Exatamente. e uma coisa que é muito importante, e por isso que eu disse que a adoção, se a gente abrir o leque, vão surgindo temáticas. É importante as pessoas entenderem que na adoção se estabelece a relação de vínculo como se fosse um filho exatamente ipsis literis, ou seja, não se pode pensar em os filhos dormem num lugar melhor, o filho adotado vai para outro lugar, o filho adotado presta serviço. A gente tem situações da jurisprudência onde a adoção tinha uma outra finalidade. E até a senhora falava recentemente, numa pergunta que eu ia fazer, dessa questão hereditária. O filho adotivo terá os mesmos direitos dos filhos que, porventura, caso ocorra, dos filhos genéticos, vamos dizer assim, ou os demais filhos registrados em relação ao filho adotivo, né? E mais um detalhe ainda. Bem, isso que tu estás falando é um princípio constitucional. A Constituição trouxe isso da igualdade de filiação independente de origem. Então, antigamente a gente tinha até a designação, né? Filho adotivo e o direito sucessório, por exemplo, se a pessoa tinha filhos do casamento e filho adotivo, o filho adotado ele receberia metade da herança do que o filho do casamento, chamado filiação legítima. Tudo isso caiu por terra com a Constituição. Agora, tem um efeito que eu acho mais significativo ainda, que às vezes as pessoas não se dão conta, é que antes o vínculo da adoção se dava somente entre adotante e adotado. E a partir da Constituição Federal, no momento que se igualam os direitos, o vínculo da adoção se dá com a família toda. Então, por exemplo, se a minha filha adotar uma criança, eu não serei ouvida nesse processo de adoção. Né? Mas no momento em que ela adotar, ele passou a ser meu neto, com todos os efeitos, né, disso. E aí, Quintana, não sei, a gente está se prolongando, como tu disse, né? A gente vai sempre tem um leque de situações, mas eu tenho uma situação que eu acho muito interessante, que aconteceu no Brasil, ela foi até matéria de reportagem no Fantástico. Foi um caso de uma mulher que ficou viúva e ela acabou tendo um relacionamento com uma outra pessoa e houve uma adoção, a gente chama de adoção unilateral, quando o padrasto adota. E o que a nossa lei diz? Que para a adoção, o pai e a mãe biológica serão ouvidos. A lei não fala que avós serão ouvidos. E aí, quando esse padrasto adotou, o avô tomou conhecimento, o avô biológico, pai dessa pessoa que faleceu, e ele entrou na justiça, inclusive, para anular essa adoção. Ele argumentava que, de repente, ele perdeu o vínculo com o neto, né? Que não tem mais o seu nome, que não tem mais o nome do seu filho na certidão, e ele perde todos os direitos em relação à convivência e tal. Quer dizer, foi uma situação inédita que aconteceu no Brasil.
né? Mas que não é difícil mesmo de acontecer, porque a lei não prevê isso. E, no entanto, tu imagina a situação desses avós mesmo, né? Eles perdem o filho e depois, por uma decisão judicial, numa sentença lá, eles perdem o neto. E essa sentença é absolutamente legal, porque não tem uma previsão de que esses avós sejam ouvidos. Bem, o que aconteceu nesse caso? A adoção foi mantida, né, porque ela se revestia de todas as questões legais, mas foi dado o direito de visitação, de convivência com os avós, dessas crianças conviverem. Né? No entanto, houve o rompimento desse laço familiar, realmente. Né? Essa criança deixou de ser neto. E eu lembro, inclusive, de uma manifestação de um dos ministros do STJ recomendando aos juízes que, nesse tipo de processo de adoção, ouçam sim a família biológica, né? Que não fique restrita só à questão de pais, porque vínculo, principalmente de avós, hoje é extremamente forte. Né? Hoje a gente tem expresso na lei, por exemplo, o direito de visita, de convivência com avós, né? E, no entanto, a lei lá desconsidera isso, né? A lei pura vai desconsiderar. Mas aí tu trabalha o princípio do melhor interesse, né? O melhor interesse da criança e defere esse direito de alguém exercer, né, a convivência, então, com seus próprios netos, né? Professora, eu que tenho que lhe pedir desculpa se eu for estendendo demais o assunto, que para nós, para quem está assistindo e para mim que estou acompanhando, é um privilégio sem fim. Então, quanto a isso, eu estou bem tranquilo. Mas para ir encaminhando aos pouquinhos ao final do programa, professora, que requisitos seriam interessantes ser observados para quem deseja adotar? A gente falou sobre todo o contexto, sobre a situação hoje no país, mas antes de tomar essa decisão, para a pessoa entender esse processo e dar encaminhamento para justamente aqui todo aquele processo burocrático que a gente falava no começo do programa, que a senhora explicou passo a passo, que conselho a senhora daria, sendo mais direto, para quem está querendo tomar essa decisão, quem está cogitando entrar num processo na fila de adoção? Eu acho que mais ou menos durante toda a nossa fala aqui, né, tanto eu quanto as suas observações já servem nesse aconselhamento. O primeiro lugar é se conscientizar bem do efeito disso, né, da responsabilidade em assumir isso. E também lembrar que filho é para sempre. Quer dizer, não é uma situação momentânea de criança. A gente não pode romantizar essa situação. É um vínculo para sempre. Né? Quer dizer, quando ele for adulto, os problemas que possa ter, né, os problemas de saúde, é como se tu estivesse tendo um filho biológico, né? Só que é uma forma diferente de ter um filho. E aí, né, depois que realmente ter consciência, né, da tomada de decisão, pensar muito também ali na questão das características. Né? Eu tenho um amigo que ele não conseguia adotar, estava na fila e o casal não conseguia, até que ele se deu conta que ele tinha colocado lá nas preferências uma criança branca. E a criança que ele tinha se apaixonado, vamos dizer assim, no abrigo, ela não estava caracterizada como branca, e sim como parda. Então, de repente, aqueles critérios objetivos, né, que se assinala, pensar bem, né, no que. E um outro detalhe também, relacionado até ao exemplo que eu dei desse casal, já que tem um filho hoje bastante comprometido, é pensar realmente nessa situação. Quer dizer, hoje eu já estou, por exemplo, com 60 anos e quero adotar. Não, tudo bem, talvez por, né, 5, 10 anos eu consiga dar conta. Mas e quando ele for, né, tiver na adolescência, será que eu vou ter condições de atendê-lo? Então, ter também esse senso crítico em relação a nós mesmos, né? Até que ponto eu realmente tenho condições, né, de assumir essa responsabilidade. Mas quem consegue tomar essa decisão, quem tem condições, eu acho que tem mais é que se jogar para isso, assumir essa maternidade, essa paternidade, que dizem, né, que vem do coração, e eu acho que vem mesmo, né, porque todos os relatos que eu tenho de adoção de clientes, né, de pessoas que me contam, até os alunos que me contam histórias,
a gente percebe que o vínculo que se forma, o vínculo afetivo, ele é equivalente ao vínculo da filiação biológica, sem dúvida nenhuma, né? Porque é o convívio que vai trazer isso, né? É o convívio. Mas também lembrando aquilo que eu falei, não pode, não pensa que tu vai receber uma tela em branco, tu vai receber uma pessoa que tem uma história de vida atrás, mesmo que seja um recém-nascido, né? Ela tem uma história atrás dela, e é uma história que tem que ser respeitada, né? E ter que se dar conhecimento também a essa criança, talvez até mais tarde, mas ela tem direito, né, de conhecer. E também eu acredito que fica o desejo, professor, acho que aquele exemplo que a senhora utilizou da pesquisa no Google sobre adoção, nada contra, pelo contrário, é uma bandeira que inclusive eu defendo em relação à adoção de animais, porque a gente sabe que existe um mercado muito forte de venda de animais, então existe uma política de, em vez de comprar, adotar, que existem muitos animais abandonados, mas que a adoção de crianças e adolescentes ela seja cada vez mais discutida, ela seja cada vez mais debatida para as pessoas entenderem, nem que seja também políticas, a questão do apadrinhamento que a senhora citava como uma opção para justamente trazer um pouquinho mais de carinho e amor para essas crianças e menores que não são adotados e ficam na fila de espera. A cobrança pelos nossos representantes, né, no Poder Legislativo Isso, e também isso. Executivo de políticas para justamente do sistema de adoção ou para quem não for adotado, um acompanhamento, uma série de situações que a gente consiga aprimorar essas discussões e a mim só cabe agradecer, professora, por essa tarde maravilhosa, 2 programas que nós gravamos e eu ficaria horas e horas sendo contemplado com tantas informações e explicações, a experiência que a senhora tem, que é uma referência no direito de família e do mundo de sucessões. Então eu só tenho a agradecer e que a gente possa, fique estendido o espaço aqui para novas discussões, professora, sempre o espaço aberto. Eu costumo brincar com os entrevistados que o nome do programa é Questão de Ordem, é só levantar a mão, Questão de Ordens, e a gente discute sobre qualquer temática. Não, eu fico à tua disposição. Qualquer outro tema, né, que de repente eu, né, provocar aí interesse, a gente está às ordens naquilo que eu puder ajudar. Eu sempre digo, Quintana, não é que eu entenda assim que eu tenho uma carga de conhecimento teórico, mas eu tenho muita história, né? Talvez eu passe a ser conhecida como uma contadora de história. Eu não sei trabalhar sem contar essas histórias, mas cada história é uma lição, né? Então, eu acho que a gente aprende nessa observação diária mesmo das relações humanas, né? Humanas e familiares. Mas são essas histórias que fazem justamente que o direito se torne humano, né, professora? Senão fica aquela coisa mais fria, Exatamente. o artigo de lei, onde muitas vezes há discussões e jurisprudências que contrariam justamente esses artigos, como a senhora citou alguns Não, e a exemplos. nossa área é exatamente isso, né? Cada caso é um caso. Por isso que o direito de família é um direito voltado a princípios, não tem como ser diferente. Né? E eu lembro até hoje, os princípios da senhora preenchendo no quadro, aqueles princípios acompanhando o semestre inteiro. As primeiras aulas, né? Aí eu falo para os alunos, É esse aqui verdade. é o principal conteúdo. E é verdade. Que Professora, ótimo, que lembro, então. meu carinho, gratidão é eterno. Né? Isso aí, eu tenho um carinho enorme pelos meus mestres, mas o carinho que eu tenho pela senhora como referência, obrigado pela essa gentileza e volto a dizer, vou lhe incomodar outras vezes para a gente poder conversar aqui. Sem problema. Obrigada, então, pelo espaço. Um grande abraço e sucesso no programa aí, então. Obrigado, professora. Num país que a gente tem tanta dificuldade com a questão da educação e principalmente valorizar os professores, meu eterno agradecimento. Beijo no coração de todos os meus mestres, professores, que eu sou extremamente apaixonado. Eu, por mim, ficaria a vida inteira estudando sem demagogia. Eu tenho muito carinho pelos meus mestres, então, meu agradecimento especial à professora Bernadette, a todos os meus professores, que alguns eu já incomodei, outros eu vou incomodar ainda para convidar para cá, justamente para trazer para você de casa algumas reflexões, algumas situações que a gente, às vezes, no dia a dia não tem oportunidade de discutir no mundo jurídico e que implicam, que refletem na nossa vida. Tá certo? Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, dar seu like, principalmente participar, questionar e até mesmo criticar, seja pelo nosso canal do YouTube ou pelas nossas redes sociais. Tá certo, pessoal? Até a próxima!